Existe um silêncio perturbador que ecoa nos extratos bancários de milhões de brasileiros. Um vazio que não é preenchido por números, mas por perguntas sem resposta. Porque, apesar de todo o esforço, o destino final parece sempre um horizonte que recua à medida que caminhamos. Hoje, vamos investigar um crime silencioso que está sendo cometido contra o seu futuro. Um desaparecimento de patrimônio que ocorre diante dos seus olhos, sem que você perceba o culpado. Antes de mergulharmos nos detalhes desta investigação sobre a construção do seu primeiro milhão, eu convido você a se inscrever no canal Nunca Desista, Motivação Financeira, para que você não seja mais uma vítima da desinformação que assombra a nossa economia. O mistério que desvendaremos hoje não envolve armas ou vilões de cinema, mas sim o tempo, a matemática e a negligência. Imagine um homem chamado Alberto, um trabalhador comum, disciplinado, que aos 30 anos de idade percebeu que sua vida era um ciclo de repetições sem saída. Alberto não era pobre no sentido extremo da palavra, mas vivia na escassez de perspectiva. Ele olhava para o valor de R$1 milhão como se fosse uma entidade mitológica, algo que pertencia apenas aos herdeiros ou aos ganhadores de loteria. O que Alberto não sabia, e o que muitos de nós ignoramos, é que o primeiro milhão não é um evento de sorte, mas o resultado de uma perícia financeira meticulosa. A cena do crime que examinamos é o cotidiano. Alberto gastava exatamente o que ganhava. Ele acreditava que para chegar ao milhão precisaria de um golpe de sorte, uma ideia genial ou um aumento salarial astronômico que nunca vinha. No entanto, a investigação da vida de Alberto revelou algo profundo. O que o impedia de prosperar não era a falta de dinheiro, mas a falta de um cronograma. Quando analisamos os fatos de forma cronológica, percebemos que a vida financeira de Alberto estava estagnada porque ele não compreendia a anatomia do tempo. Para resolver esse mistério, precisamos estabelecer a linha do tempo exata. Quanto tempo leva, afinal, para transformar o suor do dia a dia em 7 dígitos na conta bancária? A resposta não é um número fixo, mas uma equação de 3 variáveis. O aporte mensal, a taxa de retorno e o fator mais enigmático de todos, a paciência. Alberto começou sua jornada de investigação pessoal quando decidiu que não aceitaria mais as sombras da incerteza. Ele anotou seus gastos, identificou para onde cada centavo estava fugindo e percebeu que o verdadeiro culpado pela sua pobreza era o consumo imediato de pequenos prazeres que, somados, custavam o seu futuro. Vamos analisar os perfis envolvidos nessa busca. De um lado, temos o investidor conservador, que teme o risco e prefere a segurança absoluta. Do outro, o investidor arrojado, que busca atalhos perigosos. Alberto decidiu seguir o caminho da evidência, o caminho do investidor que entende que o mercado financeiro não é um cassino, mas uma ferramenta de multiplicação. Ele se perguntou: se eu poupar R$1.000 por mês, em quanto tempo serei milionário? Se ele deixasse esse dinheiro debaixo do colchão, levaria 83 anos e 4 meses. Uma vida inteira perdida. Se ele colocasse na poupança, com rendimentos que mal cobrem a inflação, o tempo diminuiria, mas ainda seria uma sentença de quase meio século. O mistério começa a se resolver quando introduzimos os juros compostos, a força que Albert Einstein chamou de a 8ª maravilha do mundo. Se Alberto conseguisse uma rentabilidade média de 10% ao ano, 0,8% ao mês, o que é plenamente possível em um cenário de investimentos diversificados no Brasil, o tempo para atingir o primeiro milhão cairia drasticamente. Com um aporte de R$1.000 mensais, Alberto chegaria ao seu objetivo em aproximadamente 23 anos. Parece muito tempo? Talvez. Mas aqui reside a grande revelação desta investigação. O tempo vai passar de qualquer maneira.
Os 23 anos virão, quer Alberto invista ou não. A diferença é que, ao final desse período, em um cenário ele teria 1 milhão e no outro apenas o arrependimento de ter esperado demais. A investigação avança agora para um cenário mais agressivo. E se Alberto conseguisse aumentar seus aportes? E se em vez de 1.000, ele sacrificasse luxos desnecessários e aportasse R$ 2.000 por mês? O mistério do tempo se dobra diante do volume. Com R$ 2.000 mensais, o prazo para o primeiro milhão cai para cerca de 15 anos. Estamos falando de uma transformação geracional em apenas 1,5 décadas. O contexto social em que vivemos nos pressiona a querer o milhão amanhã, a buscar a criptomoeda da vez ou o esquema de pirâmide que promete lucros irreais. No entanto, a perícia financeira nos mostra que a riqueza duradoura é construída na penumbra, no silêncio da consistência, longe dos holofotes das promessas fáceis. Alberto passou a observar os hábitos dos que já haviam solucionado esse enigma. Ele percebeu que essas pessoas não compravam passivos para ostentar. Elas compravam ativos que trabalhavam por elas. Ele descobriu que o primeiro milhão é, na verdade, o mais difícil de todos, porque é onde você luta contra a força da gravidade da sua própria mentalidade de escassez. Depois do primeiro milhão, o segundo vem muito mais rápido, pois o dinheiro já trabalha com uma massa crítica que gera juros sobre juros de forma avassaladora. Mas como Alberto, ou você, pode acelerar esse processo sem cair em armadilhas? A resposta está na educação financeira aplicada. Não se trata apenas de economizar, mas de gerar valor. A investigação sobre a riqueza de Alberto mostrou que ele começou a fazer rendas extras, a estudar sobre fundos imobiliários, ações e renda fixa, entendendo que cada dividendo recebido era um pequeno detetive trabalhando para encontrar o seu milhão mais rápido. Muitas pessoas abandonam o caso no meio do caminho. Elas começam a investir, mas no 3º ou 4º ano, quando o saldo ainda é modesto, elas se sentem desmotivadas. Elas não veem a curva exponencial agindo. É como uma investigação de crime complexa. As pistas iniciais são confusas e parecem não levar a lugar nenhum, mas a persistência revela o padrão oculto. No 10º ano de investimento, Alberto notou que os rendimentos mensais de sua carteira já eram maiores do que o valor que ele próprio aportava do seu salário. O dinheiro tinha ganhado vida própria. O mistério da independência financeira estava sendo solucionado diante de seus olhos. Ele não precisava mais correr atrás do dinheiro. O dinheiro estava correndo para ele. Este é o ponto de inflexão que separa os sonhadores dos realizadores. Enquanto o sonhador espera o milhão cair do céu, o realizador constrói a escada, degrau por degrau, mês após mês. É fundamental mantermos um tom investigativo e ético aqui. Não estamos falando de mágica. Existem riscos. O mercado oscila, a economia enfrenta crises e o governo muda as regras do jogo. No entanto, os dados verificáveis ao longo de décadas mostram que o investimento consistente em bons ativos sempre superou a inércia. O perfil de quem alcança o milhão é o de alguém que possui controle emocional. Alberto aprendeu que, quando o mercado caía, não era hora de pânico, mas sim uma oportunidade de comprar mais ativos por um preço menor, acelerando ainda mais sua jornada. Ele parou de ouvir os ruídos das notícias sensacionalistas e focou nos fundamentos. Ele entendeu que a inflação é o vilão invisível que corrói o poder de compra e que seus investimentos precisavam render acima dela para que o milhão de hoje tivesse o mesmo valor no futuro. A jornada de Alberto nos ensina que a contagem regressiva para o seu milhão começa no exato momento em que você decide parar de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser o investigador da sua própria vida financeira. Se você tem 20 anos e começa hoje, aos 40, poderá ser um aposentado jovem e próspero.
Se você tem 40 e começa agora, aos 60, terá a dignidade que o sistema previdenciário muitas vezes nega aos cidadãos. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos temos 24 horas por dia, mas a forma como você investe essas horas e o excedente do seu trabalho determinará se você chegará ao fim da vida com um tesouro ou com uma pilha de desculpas. A análise estatística não mente. A maioria das pessoas falha, não porque o objetivo é impossível, mas porque elas desistem antes de a matemática começar a fazer o trabalho pesado por elas. Ao detalharmos os fatos, percebemos que a organização financeira é a base de tudo. Alberto não poderia investir se não soubesse para onde ia seu dinheiro. Ele usou planilhas, aplicativos e, acima de tudo, disciplina. Ele cortou o que era supérfluo para alimentar o que era essencial. Ele entendeu que cada nota de R$ 50 que ele gastava em algo inútil era, na verdade, centenas de reais que ele estava tirando do seu eu do futuro. Essa consciência é o que chamamos de mentalidade de abundância. Não se trata de viver uma vida de privações extremas, mas de viver uma vida de escolhas conscientes. O mistério do milhão é que ele não é um destino, mas um processo de transformação pessoal. Alberto tornou-se uma pessoa mais culta, mais focada e mais resiliente durante esses anos. O milhão na conta foi apenas o reflexo externo da riqueza que ele já havia construído internamente. Agora, pare e reflita sobre a sua própria investigação. Quais são as evidências que o seu extrato bancário apresenta hoje? Se um detetive analisasse sua vida financeira, ele diria que você está no caminho da solução ou no caminho da insolvência. A verdade pode ser dolorosa, mas é o único ponto de partida para a mudança real. Não se deixe enganar pelo brilho falso do consumo imediato. O carro novo, a roupa de grife, o celular de última geração financiado em 24 meses são, muitas vezes, as algemas que te prendem à pobreza. Alberto descobriu que a verdadeira liberdade não é comprar o que você quer, mas ter a segurança de não precisar provar nada para ninguém. A independência financeira é o silêncio de não ter dívidas e a paz de saber que o seu futuro está garantido. Ao chegarmos nos desdobramentos finais desta análise, vemos que Alberto conseguiu. Não foi em um ano, não foi sem esforço, mas foi inevitável. A matemática é uma ciência exata e não tem sentimentos. Se você planta as sementes corretas e cuida do solo, a colheita virá. O tempo para o seu primeiro milhão depende inteiramente da sua capacidade de manter o foco e da sua coragem para começar agora, com o que você tem, onde você está. O mistério foi revelado. A fórmula não é secreta, é apenas ignorada pela maioria. Você tem agora o mapa e as ferramentas. A pergunta que fica no ar, pairando como o desfecho de um grande caso investigativo, é: você continuará sendo o espectador da prosperidade alheia ou se tornará o protagonista da sua própria ascensão? O caso de Alberto é o caso de milhares de pessoas que decidiram acordar. A motivação financeira que buscamos aqui não é um grito de euforia passageiro, mas uma convicção profunda de que você merece a liberdade. A jornada para o milhão é uma maratona, não um sprint. É necessário fôlego, estratégia e, acima de tudo, a recusa em aceitar a mediocridade como destino final. O cálculo exato do tempo para o seu milhão está nas suas mãos, dependendo da sua taxa de poupança e da sua busca por conhecimento. Não permita que o crime da negligência financeira roube mais um ano da sua vida. O relógio está correndo e cada segundo de hesitação é um centavo de juros que você deixa de ganhar. Finalizamos esta investigação com uma certeza. A pobreza é um ciclo que pode ser quebrado e a riqueza é um hábito que pode ser aprendido. Alberto não era especial, ele apenas foi persistente.
Ele parou de sonhar com o impossível e começou a calcular o possível. Se este conteúdo abriu seus olhos para a realidade dos números e para a urgência da sua transformação, não guarde essa descoberta apenas para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa acordar para a realidade financeira e, o mais importante, inscreva-se no canal Nunca Desista. Motivação financeira. Ative as notificações para não perder nenhum capítulo da sua própria jornada rumo à liberdade. O seu primeiro milhão não é um mistério insolúvel. É uma meta com data marcada, desde que você decida começar a investir hoje mesmo.